Olá, boa noite a todos, boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade do interior de São Paulo. É uma alegria estarmos juntos, mais uma terça-feira à noite, todas as terças-feiras às 20 horas, nós fazemos o nosso estudo do Evangelho. E logo a seguir, nós temos uma reunião de irradiação e vibração, que vai de 20h30 às 21h30. Estão todos convidados a participar. Hoje é dia 1º de setembro de 2020 e nós vamos ler uma mensagem de um livro de páginas. Pegamos aqui o livro Ceifa de Luz, pelo benfeitor Emmanuel e Francisco Cândido Xavier, para que a gente possa preparar-se espiritualmente para o estudo do Evangelho que vem logo a seguir. Nós abrimos na página 53, Confiando. É uma passagem que está no Evangelho de Marcos, no capítulo 11, versículo 22. Tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Jesus, ele nos motiva, nos dá esse alento, nos colocando, tende fé. Temos esse Pai que está atento a cada um de nós. Tende fé em Deus. E Emmanuel dá o título, Confiando. E ele vem dizendo, toda fé nas descobertas e nas observações conjugadas de físicos, astrônomos e matemáticos, o homem construiu o foguete com que explora vitoriosamente o espaço cósmico. Tendo fé nas ondas eletromagnéticas, formou as bases da televisão que hoje transmite a palavra e a imagem a longas distâncias, simultaneamente em todas as direções. Emmanuel vai colocando que a ciência, tendo fé, conseguiu lançar o foguete. A ciência, tendo fé, conseguiu criar a televisão, lembrando que o livro Ceifa de Luz, ele foi publicado, deixa eu ver, em 1972. Tem cerca de uns quase 50 anos. Naquela época, a evolução ainda não era tão grande tecnologicamente quanto hoje. Mas ele vem dizendo, tendo fé nos processos imunológicos iniciados e desenvolvidos por ele mesmo, pelo homem. O homem é que iniciou os processos imunológicos, criando vacinas para poder imunizar. Ele criou a vacina, liquidando o problema das moléstias contagiosas, que de tempos a tempos dizimavam milhares de existências no mundo. Hoje, nós estamos ansiosos que os cientistas descubram uma nova vacina, porque já existem várias para muitos tipos de enfermidades. Tendo fé na escola, dividiu-a em setores múltiplos e estabeleceu cursos específicos, de modo a servir as criaturas da infância à madureza, afastando a humanidade dos prejuízos da incipiência e do flagelo da ignorância. Há cerca de quase 50 anos, Emmanuel vem falando sobre educação e hoje a educação está tão desenvolvida que muitos cursos são oferecidos mesmo antes desse momento que a humanidade está enfrentando. Muitos cursos já eram oferecidos de forma
virtual, à distância. E a educação, como ele vem dizendo, ela foi se aprimorando, foi estabelecendo divisões, foi estabelecendo, criando cursos específicos, adequados a cada necessidade. Tendo fé no motor, inventou o automóvel, em que se transporta à vontade, de região para região, atendendo aos próprios interesses com inestimável ganho de tempo. Emmanuel vai mostrando que o homem, tendo fé na sua própria capacidade de criação, quanto de desenvolvimento ele trouxe para a sociedade. Assim também, confiando nos ensinamentos do Cristo e praticando-os como se faz necessário, a criatura edificará a sua própria felicidade. Entretanto, qual acontece ao foguete, à televisão, à vacina, à escola e ao automóvel, que funcionam segundo os princípios em que se baseiam, a fim de oferecerem os frutos preciosos no auxílio ao homem. A fé nas lições de Jesus só vale devidamente se for usada. Repetindo, Emmanuel diz: assim também, confiando nos ensinamentos do Cristo e praticando-os como se faz necessário, a criatura edificará a sua própria felicidade. No auxílio ao homem, a fé nas lições de Jesus só vale devidamente se for usada. Mensagem muito bela e que vai nos envolvendo com essa paz espiritual para que nós possamos ter confiança, como Emmanuel dá o título, confiando. E nessa noite, Senhor Jesus, confiando no teu amparo, na tua proteção, nós vamos iniciando mais essas reflexões, te pedindo, Senhor, a tua presença entre nós. Porque tu disseste, Senhor Jesus, que quando 2 ou mais se reunissem em teu nome, vós também aí estaria. Que possamos, Senhor, sentir a tua presença em nosso lar, em nossos corações, e vamos, agasalhados pelo teu amor, dando início a mais esse estudo do Evangelho. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Queridos amigos, que bom estarmos aqui juntos, aproveitando, mandando também um abraço para a Silvina, para a Daniele, para o Pedro. Ó Pedro, que bom você aqui conosco. Jacirene, a Fátima, que bom. Marina Gomes, Vicente, Vicente, tudo bom? A Sueli, Arnaldo, Eudócia, todos que encontram-se agora vinculados conosco, ou de uma forma quase que presencial ou através do pensamento, mas que possamos juntos darmos continuidade ao nosso estudo do Evangelho e logo a seguir, como dissemos, teremos a nossa reunião de irradiação e vibração. Nós estamos vendo o capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós vimos as passagens que se encontram em Mateus e Marcos, quando Jesus vem dizendo com relação a isso, Jesus pergunta a seus discípulos o que os homens diziam com relação ao Filho do Homem. Quem dizem que eu sou? E eles dizem, uns acham que você é João Batista, outro que é Elias, Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus pergunta, e vocês? O que vocês acham? E Simão Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E Jesus diz: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foram a carne nem o sangue que isso te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E Herodes também estava ansioso, querendo entender quem era aquele que as pessoas falavam tanto, porque uns diziam que era João Batista, outros que era Elias, mas ele havia ordenado que cortassem a cabeça de João Batista. Então, como que poderia ser João Batista? E todos tinham aquela curiosidade. Mas Jesus, inclusive, uma vez é questionado pelos próprios discípulos com relação a Elias, porque diziam que Elias ia voltar, e Jesus diz: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias já veio. E eles não conheceram. E os discípulos percebem que ele está falando de João Batista, que havia sido decapitado. E nós lemos aqui, iniciamos a leitura de um companheiro espírita, Astolfo de Oliveira, filho, que vem falando e comentando com relação a esse título de Filho do Homem, que muitas das vezes Jesus se pronunciava assim, Filho do Homem, o Filho do Homem. E ele explica que no livro Obras Póstumas, de Allan Kardec, ali Kardec vem explicando com relação ao título Filho de Deus, que era um título que Jesus também costumava usar, Filho de Deus ou Filho do Homem. E ali, quando ele se coloca como Filho de Deus, ele estava demonstrando que ele era submisso a Deus, que ele era como todas as outras criaturas que aqui habitavam. Ele não era nenhum ser privilegiado, ele chamava meu Pai, nosso Pai, Filho de Deus, Filho bem-amado de Deus. Inclusive falamos quando aquela voz ecoa e diz: eis o meu Filho bem-amado. Quando Jesus estava sendo batizado por João Batista, aquela voz é ouvida por todos: eis o meu Filho bem-amado. Agora, a expressão Filho do Homem, que Jesus muitas das vezes utilizou, Astolfo comenta que lá no livro de Ezequiel foi quando já começa a se falar do Filho do Homem, quando no capítulo 2, versículos 1 a 3, de Ezequiel, do livro de Ezequiel, de uma forma simbólica, Deus se apresenta para ele e fala com Ezequiel dizendo chamando Ezequiel de Filho do Homem e mostrando para Ezequiel que ele era um profeta, ele tinha o dom da profecia, era um médium, mas que ele não era melhor do que ninguém. Ele era um filho do homem. Ele era um ser humano criado por ele, por Deus. E ele, Deus, de uma forma simbólica, como eu digo, mas ele diz: Filho do homem, eu vos envio aos filhos de Israel, para um povo apóstata que se retirou de mim. Violaram até este dia, eles e seus pais, a aliança que fiz com eles. Lá no Antigo Testamento, tem essa passagem que está no livro de Ezequiel, mostrando que Deus diz: olha, vá até esse povo equivocado, que não está cumprindo o acordo que foi realizado comigo, mas você, como profeta, vai lá, vê se você consegue fazer alguma coisa para que esse filho se modifique. Então, a mesma qualificação de filho do homem aparece outras vezes também no livro de Ezequiel. E parece evidente que significa o quê? O que nasceu do homem, por oposição àquilo que seria fora da humanidade. Isso tudo nós vimos a semana passada. O Senhor, Deus, designou Ezequiel sob esse nome, Filho do Homem, para lembrar-lhe a sua condição de humanidade. Nós vimos até a semana passada, a semana passada nós vimos até esse ponto. Fizemos uma rápida revisão para que a gente possa relembrar e quem estiver chegando agora entender
o que nós estamos vendo, que é o capítulo 4 de Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nós iniciamos o capítulo, item 1, item 2, e agora estamos trazendo esse comentário para entender quando Jesus diz filho do homem, filho de Deus, o que seria esse significado. E o Astolfo de Oliveira diz que Jesus deu a si mesmo essa qualificação com uma persistência notável, porque não é, senão em pouquíssimas circunstâncias, que ele se diz filho de Deus. Poucas as vezes Jesus se diz filho de Deus. E qual o objetivo? Segundo Astolfo reflete, com o objetivo evidente de lembrar que ele também, como criatura de Deus, pertence à humanidade. Ele se mostrava filho do homem porque era humano. Nasceu de um homem e de uma mulher. Filho de Deus porque ele também, como todos nós, pertencemos à humanidade. E segundo Allan Kardec, Kardec coloca o seguinte, que é bem provável que a sua insistência, a insistência de Jesus em se designar filho do homem, fosse já um protesto antecipado contra a qualidade que no futuro lhe seria atribuída. O que Allan Kardec quer dizer? Jesus, se Ezequiel, se aqueles profetas, eles tinham condições de ter aquela premonição, de antever fatos que iriam acontecer no futuro, inclusive aqueles profetas previram a vinda do próprio Messias, que era Jesus, quanto mais Jesus sendo o governador espiritual do nosso planeta. Ele já estava antevendo o futuro. E Kardec diz que é bem provável essa insistência dele em se dizer filho do homem, porque ele já estava prevendo o que iria acontecer no futuro, essa qualidade que no futuro lhe seria atribuída. E o que Kardec vem relembrando com relação a isso? Houve, no ano 325, um concílio chamado Concílio de Nicéia, e nesse concílio a Igreja considera Jesus um dos integrantes da Santíssima Trindade, conferindo-lhe assim status de Deus. Tanto que muitos irmãos de outras crenças religiosas dizem: Jesus é Deus. Na realidade, Jesus é filho de Deus. Jesus é filho do homem. E Kardec diz, ele já devia estar antevendo que 300 anos depois iriam fazer um concílio, iriam, em primeiro lugar, criar uma religião que não existia, porque o catolicismo surgiu depois, e nessa nova religião ali, eles iriam se reunir e iriam colocar Jesus com esse status de Deus. Então ele já dizia de antemão, olha, eu não sou Deus, eu sou filho de Deus, eu sou filho do homem. Porque no Concílio de Nicéia, o que vinha dizendo? A Igreja de Deus, católica e apostólica, anatematiza os que dizem que houve um tempo em que o Filho não existia, ou que não existia antes de haver sido gerado. O que é anátema? Significa o quê? Excomunhão, execração, maldição, uma reprovação enérgica. Nesse concílio, a Igreja diz, a Igreja, excomunga aquele que disser que houve um tempo em que o Filho não existia, que Jesus não existia, ou que não existia antes de haver sido gerado. E essa palavra também, anátema, que é uma palavra canônica, que é relativa à Igreja, ela se refere à condenação de uma doutrina contrária a qualquer verdade do Evangelho de Cristo. Eles colocaram isso de uma forma assim, quem não aceitar
o que está sendo decidido aqui nesse concílio, ele vai ser excomungado da igreja. Então seria o quê? A expulsão, a condenação, a excomunhão, a execração do seio da igreja, de qualquer pessoa que seguisse uma doutrina contrária a essa verdade da fé católica. Esses adjetivos, excomungado, maldito, amaldiçoado, qualificam aqueles indivíduos que condenam esse patrimônio da fé católica. E o Astolfo continua, para nós podermos fechar o nosso raciocínio, que nós estamos vendo até agora, o item 1, o item 2 e o item 3 do capítulo 4 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele vem dizendo, as discussões e perturbações que suscitou essa questão agitaram os espíritos durante 3 séculos e só vieram a cessar com a proscrição dos bispos arianos. Foi ordenada pelo imperador Constantino e o banimento do Papa Líbero, que não quis sancionar a decisão do concílio. Durante 300 anos ficou uns aceitando o que o concílio de Nicéia havia determinado, outros não aceitaram. Então, o imperador Constantino também se envolveu nessa questão, houve o banimento do Papa Líbero e tudo em função de acharem uns que Jesus é Deus e nós espíritas entendemos, temos essa convicção que Jesus não teve nenhum privilégio, ele foi criado da mesma forma que nós. Só que ele já atingiu um grau de perfeição que nós ainda não atingimos. Então, o que é o Cristo? Cristo é o quê? Qual o significado de Cristo também, que é uma palavra que às vezes a gente fica... Não, Jesus Cristo, o que significa? Cristo significa Redentor, Messias, o Messias, o Redentor. Essa palavra Christus, ela vem do latim quer dizer Cristo, Cristo com U, que é uma palavra que é derivada do grego, que quer dizer Christos, com K, H, Christos, que significa o quê? Cristo significa ungido. A palavra é Cristo, Jesus ungido. Jesus, o Redentor, que por sua vez, a palavra ungido, ela deriva do hebraico, ungido, deriva do hebraico que significa Mashiach, que significa Messias. Então, Cristo seria o Redentor, seria o Messias, seria o ungido, que é uma palavra que às vezes a gente não compreende bem o significado e a gente observa que surgiu a palavra do latim, derivada do grego, que veio por sua vez também, vem o hebraico, mas Cristo, ungido, escolhido, aquele que veio para, na realidade, o quê? Esse título foi dado a Jesus com o objetivo de, como se ele sendo o Salvador, que era o título, o Salvador que era esperado pelo povo judeu, porque o judeu, ele tinha a expectativa, como tem até hoje, que veria o Messias, aquele ungido, aquele escolhido por Deus, para salvar o povo hebreu. O povo hebreu que depois as tribos se juntam e passa a se denominar os judeus. Mas eles tinham que a ansiedade que viesse aquele Messias para libertá-los do jugo. Eles primeiro foram cativos durante muitos séculos no Egito, depois os romanos
se apossaram da região deles e os romanos é que os dominavam. Eles ansiavam por essa liberdade, por esse Salvador que viria libertá-los. E esse título de Messias, ele é citado na Bíblia, no Antigo Testamento. Tem o mesmo significado que Cristo, que vem de Christos, como nós dissemos, né? O ungido. É o nome de origem hebraica. Hoje, nós fechamos o nosso comentário da noite com relação ao capítulo 4, o item 1, 2 e 3. Vou até dar uma olhadinha aqui, para que a gente possa, quem estiver por acaso nos acompanhando com o seu evangelho, nós vimos aqui o capítulo 4, item 1, 2 e 3. E aproveitamos para fazer algum comentário com relação a essas palavras que vieram através de Jesus, quando ele questiona o que seria o Filho do Homem. A semana que vem, nós devemos já partir para o capítulo 4, item 4, quando vem falando sobre a ressurreição e reencarnação, que há uma diferença entre essas duas palavras para que a gente possa compreender melhor. Lembrando que o título do capítulo é Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. A semana que vem nós vamos ver, começar o item 4 e aí a gente vai comentando aos poucos para que a gente possa entender um pouco mais, compreender um pouco mais do Evangelho. E convidamos a todos para que possam, a semana que vem, continuar aqui conosco. O estudo do Evangelho, ele serve também como uma preparação para a nossa reunião que virá logo a seguir. Aproveitamos para mandar um abraço também para o Arnaldo, que eu acho que ainda não tinha cumprimentado, a Sueli. É uma alegria vocês estarem aqui conosco e nós aproveitamos para convidar todos vocês que desejarem participar agora da nossa reunião de irradiação e vibração. Mantenham-se nesse clima espiritual, nesse clima de sintonia. Coloquem uma garrafa de água para ser magnetizada, para que vocês possam tomar durante a semana. Nós orientamos tomar pelo menos 5 vezes ao dia. Um pouquinho, como se fosse uma xicrinha de café. De manhã em jejum, 3 vezes as refeições e à noite, antes de dormir. E tomar sempre, agradecendo, em gratidão, em prece, pedindo que Deus ofereça o melhor. Nós orientamos para essa reunião de irradiação e vibração pelo menos 8 semanas. O tratamento, pelo menos 8 semanas. E quem, porventura, ainda não tenha encaminhado o nome ou deseja encaminhar, pode mandar para o WhatsApp da nossa Casa Espírita, que é o 19 99 341 6316. 19 99 341 6316. O nome completo, o endereço e o que a pessoa está precisando. Essa reunião, ela serve tanto para os problemas de saúde física, mental, emocional, espiritual e obsessiva. E ela tem tido muito retorno positivo por aqueles que seguem o tratamento direitinho. Orientamos sempre, todas as terças-feiras, uma alimentação leve, no máximo até às 18h30,
No momento do atendimento, de 8h30 às 9h30 da noite, a pessoa pode deitar, se dormir não tem problema, e quando acordar, toma um pouquinho da água, e se quando terminar a reunião desejar mais uma refeição leve, aí pode fazer uma refeição leve. Nós vamos encerrar agora, porque a nossa reunião ela é realizada à distância, com os trabalhadores da nossa casa espírita, neste momento, cada um em seus lares. Mas nós convidamos amanhã para o nosso curso de Espiritismo, às 20 horas, e amanhã de manhã para o nosso café com o Evangelho. Temos esta semana uma convidada super especial que vale a pena nós acompanharmos, tomarmos o nosso cafezinho e ouvindo um pouco da história dessa convidada. No café da manhã, às 10 horas, e amanhã, às 8 da noite. Quem porventura ainda não conhece os nossos canais do YouTube e do Telegram, entre lá. Se inscrevam, compartilhem. O canal do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra. E o canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Vamos criar essa grande rede de esperança, de fraternidade, de amor, envolvendo todo o nosso planeta Terra. Uma alegria estarmos todos aqui juntos, enviando um beijo no coração de cada um, que Jesus possa nos abençoar e que possamos, daqui a 5 minutinhos, estarmos juntos, agora à distância, mentalizando Jesus, operando as curas que ele realizava, intercedendo por todos nós. Muita paz.